Continuando a matéria sobre dispositivos de proteção e comando, vamos falar agora sobre disjuntores. Diferentemente do fusível, o disjuntor é um dispositivo eletromecânico que permite proteger uma determinada instalação elétrica contra curto-circuito e ou sobrecargas. Aqui tem os disjuntores, né, com as chaves. Tá? Sua principal característica é a capacidade de poder ser rearmado manualmente quando estes tipos de defeitos ocorrem, diferindo do fusível, né, que tem a mesma função, mas que fica inutilizado depois de proteger a instalação. Então, uma vez desarmado o disjuntor por excesso de corrente ou curto-circuito, você pode rearmá-lo assim se a corrente estiver normalizada. Então, desta forma, o disjuntor interrompe a corrente em uma instalação elétrica antes que os efeitos térmicos e mecânicos desta corrente possam se tornar perigosos às próprias instalações. Por esse motivo, ele serve tanto como dispositivo de manobra como de proteção de circuitos elétricos. Um disjuntor é constituído pelo relé como um órgão de disparo, o disparador, e um órgão de corte, o interruptor, e dotado também de convenientes meios de extinção do arco elétrico, câmeras de extinção de arco elétrico. O disjuntor mais simples é o disjuntor termomagnético, que possui um relé eletromagnético que protege contra curtos-circuitos e um relé térmico, constituído por uma lâmina bimetálica que protege contra sobrecargas. As figuras 4.16 e 4.17 no slide seguinte mostram os elementos construtivos de um disjuntor e suas respectivas funções. Então, que é o atuador, dessa figura aqui. Chave para desligar ou resetar manualmente o disjuntor. Também indica o estado do disjuntor, ligado, desligado ou desarmado. A maioria dos disjuntores é projetada de forma que o disjuntor desarme, mesmo que o atuador seja segurado ou travado na posição liga. 2. Mecanismo atuador. Une os contatos juntos ou independentes. 3. Contatos. Permite que a corrente flua quando o disjuntor está ligado e seja interrompida quando desligado. 4. Terminais. 5. Trip bimetálico. 6. Parafuso calibrador. Permite que o fabricante ajuste precisamente a corrente de trip do dispositivo após montagem. 7. Solenoide, a bobina. Né? Tá? E 8. Extintor de ar. Então, na figura 4.17, temos uma visão interna de um disjuntor e funções integradas. Né? Disjuntor é igual a interruptor mais relé térmico mais relé eletromagnético. Né? Interruptor serve para operação de liga e desliga. Né? Relé térmico, proteção contra sobrecarga. Tá? E relé eletromagnético, proteção contra curto-circuito. São essas três funções que o disjuntor apresenta. Há vários tipos de disjuntores, né? No caso aqui termomagnéticos. Né? No caso temos aqui um disjuntor monopolar, uma fase só, bipolar, duas fases, né? E o tripolar, três fases. Tá? Então, os disjuntores são dispositivos termomagnéticos que fazem a proteção de uma instalação contra curtos-circuitos e contra sobrecargas. O disjuntor não deve ser utilizado como dispositivo de liga e desliga, como apenas um simples interruptor de um circuito elétrico, e sim de proteção. Como visto no esquema anterior, no disjuntor, para a proteção contra a sobrecarga existe um elemento térmico, bimetálico, e para a proteção contra curto-circuito existe um elemento magnético. Quanto à simbologia para o disjuntor, na figura 4.19, para baixo, vêm-se algumas indicações de acordo com as normas ABNT. Então, aqui nessa figura, temos um seccionador disjuntor. Nessa outra figura, temos disjuntor tripolar, 3 fases. Nessa outra figura, temos disjuntor com elemento magnético, até aqui a bobina, o símbolo da bobina, proteção contra a corrente de curto-circuito.
E nessa última figura, temos disjuntor tripolar, 3 fases, né, com elementos térmicos, aqui o exemplo, o símbolo de um elemento térmico, e magnéticos, aqui é o símbolo da bobina. Proteção contra correntes de curto-circuito e sobrecarga. Os disjuntores apresentam curvas de disparo. As curvas de disparo do disjuntor indicam o tempo que o mesmo leva para interromper a corrente quando esta ultrapassa o valor da nominal. O exemplo é mostrado nessa figura, né? Note que quanto maior a corrente, menor será o tempo para interrupção. Então aqui, quanto maior a corrente, o tempo de interrupção vai ser menor. Aqui uma corrente menor, o tempo de interrupção maior. Disjuntor diferencial residual. Esse tipo de disjuntor é indicado para proteção contra correntes de fuga à terra em instalações elétricas de baixa tensão, protegendo, portanto, equipamentos e a vida das pessoas. A relevância desta proteção faz com que a norma brasileira de instalações elétricas, ABNT NBR 5410, defina claramente a proteção de pessoas contra os perigos dos choques elétricos que podem ser fatais por meio do uso do dispositivo, né, diferencial residual de alta sensibilidade para correntes menores ou igual a 30 mA. Tá? Então, correntes nessa ordem, acima de 30 mA, elas podem ser fatais para o corpo humano. A figura 421, uma tabela a seguir, né, no slide seguinte, mostra os efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano. Gráfico de tempo de duração do choque elétrico vezes corrente elétrica. Então, temos aqui as zonas, limites e efeitos fisiológicos. Na zona AC1, o limite é até meio miliampere, curva A. Percepção possível, mas geralmente não causa reação. Na zona AC2, meio miliampere até a curva B, provável percepção e contrações musculares involuntárias, porém sem causar efeitos fisiológicos. AC3, a partir da curva B para cima, fortes contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória e disfunções cardíacas reversíveis. Pode ocorrer imobilizações e efeitos aumento com o crescimento da corrente elétrica, normalmente os efeitos prejudiciais podem ser revertidos. E na zona AC4, acima da curva C1, efeitos patológicos graves podem ocorrer inclusive paradas cardíacas, paradas respiratórias e queimaduras ou outros danos nas células. A probabilidade de fibrilação ventricular aumenta com a intensidade da corrente e do tempo. C1, C2 a C41, probabilidade de fibrilação ventricular aumentada até aproximadamente 5%. C2, C3 a C4.2, probabilidade de fibrilação ventricular de aproximadamente 50%. Além da curva C3 a C4.3, probabilidade de fibrilação ventricular acima de 50%. Essas curvas vão ser apresentadas na figura a seguir. Então aqui temos a duração da corrente de fuga, né, nesse gráfico, e a corrente de fuga. Tá? A duração da corrente de fuga em milissegundos e o valor de corrente de fuga em miliamperes. Temos aqui a área AC1, tá? Que é uma área não nada perigosa, AC2, aí a C3 já é uma região perigosa de nível de corrente e depende da sua duração também. Mas acima da curva C1, realmente pode ocorrer o dano com o ser humano, acima dessa curva C1. Seria as regiões AC41, 42, 43, a região AC4. Então, mas depende não só do nível de corrente fuga, mas também do tempo de duração dessa corrente. Tá? Então, quanto maior o tempo, menor vai ser o nível de corrente para causar algum dano. Então, e quanto menor o tempo da corrente,
maior pode ser o valor do nível de corrente para causar algum dano. Então, vai depender de nível de corrente e duração dessa corrente, tá? Para formarmos essas regiões. O disjuntor diferencial DR tem como função principal proteger as pessoas ou patrimônio contra faltas à terra, evitando choques elétricos, proteção às pessoas, evitando incêndios, proteção ao patrimônio. O DR não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e curtos-circuitos. Para outras proteções, devem ser utilizados disjuntores em associação. Normalmente se usam disjuntores junto com um disjuntor diferencial. Sensibilidade. A sensibilidade do interruptor varia de 30 a 500 mA e deve ser dimensionada com cuidado, pois existem perdas para a terra inerentes à própria qualidade da instalação. Proteção contra contato direto, 30 mA. Contato direto com partes energizadas pode ocasionar fuga de corrente elétrica através do corpo humano para a terra. Proteção contra contato indireto, de 100 mA a 300 mA. No caso de uma falta interna em um equipamento ou falha na isolação, peças de metal podem tornar-se vivas, energizadas. Proteção contra incêndio, 500 mA. Correntes para a terra com este valor podem gerar arcos, faíscas e provocar incêndios. Então, a sensibilidade, ela tem vários tipos de sensibilidade. 30 mA, 100 a 300 mA. 30 mA é para contato direto, 100 a 300 mA para contato indireto e 500 mA é proteção contra incêndio. Princípio de proteção das pessoas. Qualquer atividade biológica no corpo humano, seja ela glandular, nervosa ou muscular, é originada de impulsos de corrente elétrica. Se essa corrente fisiológica interna somar-se uma corrente de origem externa, corrente de fuga, devido a um contato elétrico, ocorrerá no organismo humano uma alteração das funções vitais, que dependendo da duração e da intensidade da corrente, quer dizer, depende da duração dessa corrente e do nível da corrente, poderá provocar efeitos fisiológicos graves, irreversíveis ou até a morte da pessoa. Ainda a respeito do disjuntor DR, o gráfico da figura a seguir apresenta as áreas de atuação relacionadas com a corrente nominal do equipamento. Veja a tabela também no slide seguinte. Aqui temos exemplo de gráfico de tempo versus corrente do mini disjuntor DR, tá? Então, aqui é o nível de corrente e o tempo dessa corrente. Tá? Então, quanto maior o tempo, menor tem que ser o nível de corrente para ele atuar. Tá? Então, nesse gráfico, ele é dividido em várias regiões. Né? Região B, região C e região D, que serão descritas a seguir. Atuação do mini disjuntor DR, curva em função da corrente nominal do equipamento. Então, na curva B, o valor de atuação é entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Tá? Tempo de disparo, 3 vezes a corrente nominal e tempo maior que 0,1 segundo. 5 vezes a corrente nominal e tempo menor que 0,1 segundo. Aplicação, cargas resistivas como os aquecedores, chuveiros elétricos, fornos elétricos, iluminação incandescente. Na curva C, o valor da atuação é entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Tempo de disparo, 5 vezes a corrente nominal e tempo maior ou igual a 0,1 segundo. 5 vezes a corrente nominal e tempo menor que 0,1 segundo. Cargas indutivas ou com corrente de partida elevada, iluminação fluorescente, pequenos motores. A curva D, entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. Aplicação para proteção de circuitos que alimentam cargas altamente indutivas, que apresentam elevados picos de corrente no momento de ligação, como grandes motores, transformadores, além de circuitos de características semelhantes a essas.